Olá, amados, amadas. O vídeo de hoje é sobre sair do mundo da dualidade e vir para o mundo das infinitas possibilidades. Vocês querem vir para o mundo das infinitas possibilidades? Vocês querem viver num mundo onde não existe dualidade, onde não existe essa de ele é melhor do que eu, ela faz isso porque ela consegue, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu vivo muito ocupado, ai meu Deus, a vida é muito difícil, ai, só existe possibilidades para quem é rico ou rica, né? A gente vive nesse mundo de dualidade quando a gente começa a pensar desse jeito, quando a gente pensa que o outro é melhor do que a gente, quando a gente pensa que a gente não consegue, quando a gente pensa que ai, não adianta eu fazer isso, mas não adianta eu fazer isso, esse tipo de coisa, porque não adianta, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Gente, é muito fácil falar, né? Eu concordo que é muito fácil falar. A gente fala, faz afirmações, faz tudo que a gente, né, pode fazer para transformar a nossa realidade, mas o nosso schema, né, aquela vozinha de fundo que fica lá atrás da nossa cabeça, vem o tempo todo nos sabotar. E quando acontece um desafio, quando a gente está de frente para um desafio, a gente começa na dualidade. É ou não é? Eu estava lendo um depoimento outro dia de uma pessoa que ela estava fazendo ressonância harmônica, né, do professor Hélio Couto. Vocês que me seguem aqui, vocês sabem que eu sou uma usuária da ferramenta, que eu gosto, né, de vez em quando eu venho aqui colocar meu relato e tal. Então, eu estava lendo esse depoimento dessa pessoa que estava falando que ela não está conseguindo nada, que ela ia parar porque não funciona, né? A ferramenta não funcionava para ela, funciona para todo mundo, mas para ela não funcionava, né? E aí tinha uma pessoa que tinha colocado, antes desse comentário, a pessoa tinha colocado um comentário, tipo assim, um relato, né, de coisas boas que tinha acontecido na vida dela, que ela tinha conseguido se libertar de uma situação muito delicada e que ela estava muito feliz e tal, e ela veio compartilhar, né, os relatos dela, o depoimento dela, e que eu achei super legal, porque isso ajuda muito, né, quando as pessoas relatam, colocam depoimento, principalmente quando a gente vai fazer um curso de alguma coisa, a gente vê o depoimento de outras pessoas que fizeram o curso, que se deram bem, a gente fica feliz, né? A gente fala, se funcionou para ela, funcionou para mim, né? Funciona para mim. E aí você vai lá e faz o curso, mas não funciona para você, né? Eu já passei por isso, né? No início de um curso que eu tinha feito, um treinamento, eu vi as pessoas tendo resultado e eu não estava conseguindo ter o resultado que as pessoas tinham, né? Então eu falava assim, por que funcionou para ela e não funcionou para mim? O que está acontecendo, né? E aí, gente, eu me dei conta disso. Eu me dei conta que eu estava na dualidade. Eu estava olhando, me comparando com o outro, achando que o outro era melhor do que eu, ou achando assim que eu não conseguiria porque era eu, né? Eu não tinha as habilidades que aquela pessoa tinha e por isso que eu não estava conseguindo ter resultados na minha vida, né? Ou seja, eu não estava no mundo das possibilidades, eu estava no mundo da dualidade, da comparação. Eu estava achando que o outro era melhor, que eu era ruim, o outro era bom, que o outro estava certo, eu estava errado, ou que eu estava certo, o outro estava errado, sabe? Quando você começa, inclusive, até em relacionamentos, vocês já notaram que a gente está sempre no mundo do certo e do errado? Fazendo o outro de errado o tempo todo, né? Geralmente a gente já começa, mas porque ele fez isso? Mas porque ele faz assim? Mas porque ele não me apoia? Ai, meu marido não me apoia? Ai, ele não me ajuda? Ai, meu filho não sei o quê, meu filho é preguiçoso. A gente está na dualidade o tempo todo, a gente não está no mundo das possibilidades. E o que que a gente pode fazer nesses momentos, né? Porque eu vivi muito isso na minha vida e eu tenho, né, minhas mentoradas que vivem a mesma coisa e por isso que eu trago aqui as minhas reflexões para vocês, porque eu tenho que refletir, né, antes de ajudar. E a gente não pode ajudar, falar de algo que a gente nunca passou por aquilo, né? Você tem que ter um certo conhecimento sobre o assunto. E em matéria de dualidade, em matéria de culpabilidade, em matéria de fazer o outro de errado, gente, eu já fiz muito isso e eu faço ainda, faço. De vez em quando eu me pego ali
Por que que fulano fez isso? Por que que ele deixou isso aqui? Já, nossa, quem foi que deixou essa cadeira aqui? Quem foi que colocou essa roupa no chão? Mas quem foi que não fez o que tinha que fazer, né? E ultimamente eu estou fazendo um treinamento que é em grupo. E é um grupo grande, sabe? Então eu vejo na hora, aí tem os exercícios que a gente tem que fazer e não são exercícios fáceis de fazer, sabe? Assim, é bem desafiador porque requer muita reflexão, requer uma certa uma autenticidade, 100% de autenticidade, né? Porque você tem que fazer o exercício de forma autêntica e íntegra, né? Porque senão o grupo inteiro não fica completo. Então cada gesto que você faz, você tem um impacto no grupo todo, né? E eu adoro esse tipo de treinamento, porque traz uma consciência de coletividade, né? De unidade, de ver o ser humano como um corpo maior e não só como eu e você separado, né? Então, fazendo esse exercício, eu me dei conta do quanto eu faço o outro de errado, gente. Do quanto eu ainda estava naquele mundo da dualidade. E aí, eu refletindo muito bem, eu falei, gente, é incrível como eu não estou no mundo das possibilidades hoje, né? E isso acontece porque a gente se distancia, às vezes, né, da gente. A gente começa a focar na matéria, a focar muito no que a gente quer, no nosso desejo, né? A gente tem um objetivo e a gente foca só naquilo, e aí a gente acaba esquecendo outros pontos importantes da criação, que é justamente, né, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa parte interna, cuidar da nossa psique, não deixar entrar o julgamento dos outros. Aí uma pessoa, por exemplo, faz uma crítica ou te pergunta alguma coisa que você vê que tem atrás daquilo ali tem uma criticazinha, e aí você já entra na reação, você já reage o tempo todo, né? E aí a gente está no mundo da possibilidade, da dualidade, né? Então, essa reflexão, eu falei, gente, é incrível, porque você não cria na dualidade. O que eu percebi? Foi isso que eu percebi. E, inclusive, eu estava lendo no livro A Ciência para Ficar Rico, ele está até aqui, do Neil Donald Walsh. Ele fala muito sobre isso. Ele fala que a gente fica na competição, sabe? Ele fala assim, aquele que fica rico no plano do pensamento criador, né, no plano do pensamento da criação, ele é livre das influências degradantes da competição, né? Então, se você está assim, né? Você está pensando que para você ganhar dinheiro, o outro tem que ganhar menos. Para você ter um salário melhor, o seu colega tem que diminuir o dele. Ou para a gente ganhar, o outro tem que perder. Isso está na dualidade. Então, o que acontece? A gente não consegue criar possibilidades. Você não está no mundo das possibilidades. E o que é o mundo das possibilidades? O mundo das possibilidades, gente, é lá onde tem para todo mundo. Tem para todo mundo no universo. Tem coisas... Vocês já entraram no supermercado? Vocês verem quantas marcas de iogurte existem no supermercado? Eu sempre dou esse exemplo pro meu filho, às vezes, quando meu filho tá na competição com os coleguinhas, né? Aí eu falo, você já viu o tanto de iogurte que tem no supermercado? E cada pessoa compra o iogurte que ela gosta, né? Então, assim, tem para todo mundo. Só que aí o nosso ego, né? Que não tem nada de errado com isso. Mas a gente, às vezes, entra nesse pensamento de competitividade. E isso vem de longe, né? Às vezes na escola você tem que ter nota boa, a gente está sempre se comparando com o coleguinha do lado, você está no trabalho, você se compara com seu colega. E, gente, quando a gente está nesse espaço, a gente não cria nada. A gente não cria possibilidades. Quando a gente está na dualidade, de fazer o outro de errado, de fazer o outro de culpado, naquela de achar que a gente não consegue porque o outro é melhor do que a gente não está no espaço da criação, da intuição, sabe? De receber as informações, dos insights, sabe? De colocar em prática aquilo que a gente sabe. A gente não está valorizando as nossas próprias habilidades. A gente está se comparando.
Então, o que que acontece? Onde você está se comparando, não tem espaço para você criar nada. E aí, a gente fica naquela roda do sofrimento, o tempo todo, na roda do sofrimento. E aí, a gente acaba se achando menor do que os outros. Então, essa reflexão me trouxe esse sentimento, esse pensamento, assim, de falar, gente, eu vivo num mundo abundante, né? E eu fico olhando, olha para a natureza. Vocês acham que os passarinhos ficam preocupados se o outro passarinho vai comer mais do que ele? Não fica, né, gente? Então, assim, a competição, ela não é natural do ser humano. O que é natural de nós, nosso ser, da nossa essência, é compartilhar, é a generosidade, né? Só que aí vem a nossa educação, a nossa cultura, a nossa criação, né? Enfim. E aí a gente acaba vestindo uma capa, né, de competição, que para mim ganhar, o outro tem que perder, né? Ou aqueles pensamentos também que a gente não pode ter tudo na vida, né? Fazer o quê? Claro que a gente pode, gente. Primeiro, você não quer tudo. Você não quer ter tudo na vida. Você quer ter as coisas que você escolhe ter, né? E segundo, se você quiser ter tudo, você vai ter tudo. Não tem regras assim. E realmente isso traz você para uma fé maior no universo, na vida. Porque o que acontece? Quando você imagina que tudo está disponível para você e que para você acessar as infinitas possibilidades, né? Existem coisas que você tem que fazer, existem coisas que você tem que abrir mão às vezes. Por exemplo, abrir mão de fazer o outro de errado, abrir mão de ficar criticando o outro, abrir mão de ficar achando que você não consegue, que você é menor do que o outro, né? Eu sei que é difícil, mas tem uns exercícios muito interessantes que a gente pode fazer que te leva para esse mundo das possibilidades, sabe? Que é você olhar para a sua vida como um todo e pegar cada coisa, como é que fala, gente? Cada domínio da sua vida, cada parte da sua vida, por exemplo, seus relacionamentos, as suas finanças, e olhar para aquilo e falar onde eu estou na dualidade aqui, onde eu estou me limitando nesse relacionamento, por exemplo, onde eu não estou comunicando, expressando os meus sentimentos verdadeiros, com autenticidade, né? E quando você está fazendo isso, você está no mundo das possibilidades. Por quê? Quando você se pergunta onde eu não estou me permitindo ser eu aqui nesse relacionamento, por exemplo, né? Ou, por exemplo, na sua família, no relacionamento com a sua família, com seus filhos, né? Onde eu não estou me permitindo a ser quem eu sou, a ser dona do capitão da minha alma. Você vai automaticamente, geralmente você tem uma resposta, né? Então, se você não tiver resposta, tudo bem, a resposta vai vir depois. Você vai ver, a situação vai aparecer e você vai falar, é aqui que eu não estou me permitindo. Que possibilidades eu posso criar a partir daqui? De ser eu, né? Esse ser infinito que eu sou. E aí você entra no mundo das possibilidades. Você está criando a partir da sua essência e não a partir do seu cérebro reptiliano. Entende? Então, é essa reflexão que eu vim compartilhar com vocês. E se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, como seria você se inscrever aqui? Um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão!